Olá, me fale um pouco sobre o seu café da manhã. E aí, como é que foi seu café? Você é do tipo de pessoa meio norte-americano, meio estadunidense, né? Que faz um breakfast violento, daqueles que tem ovo, tem bacon, tem uma série de coisas? Ou você tá na onda fitness, que faz um ovo mexido, com um pouco de frango desfiado? Ou você é daqueles que comem três pãezinhos franceses? Como é que está a sua alimentação na parte da manhã? Como é que está a sua alimentação ao longo do dia, né? Fato é que comer é muito bom, não é verdade? É muito bom a gente comer uma comida bem feitinha, bem gostosa, bem temperada. Eu, por exemplo, sou carnívoro, adoro carne, né? E diz que não é muito bom não, mas eu gosto muito de carne. Alimentação, comer aquilo que a gente gosta é muito bom, não é verdade? Bom dia para você nessa segunda-feira do dia 10 de junho de 2024. E é um prazer poder entrar aí na sua casa, mais essa oportunidade para a gente meditar na palavra do Senhor agora pela manhã. Entrou alguém aí, ó, a Carla, que gosta de tomar café sem açúcar, café sem. Daí eu não tenho essa coragem não. E ela está fazendo uma legião de pessoas lá na igreja que está passando por essa experiência, né? Talvez seja uma experiência boa. Mas vamos lá. O texto que eu quero ler aqui nessa manhã, para a nossa meditação, se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 1 até o 9, que diz assim, ó: Naqueles dias, uma grande multidão se ajuntou, e não tendo as pessoas com que se alimentar, chamou Jesus e seus discípulos e compartilhou: Tenho compaixão desta multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: Onde, neste lugar desabitado, seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão, e após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que estes servissem a multidão, e assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar, e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. Esse é um texto muito conhecido. Geralmente a gente lê esse texto no Evangelho de Mateus, ou talvez Lucas, e por causa da diferença de tempo em que o texto foi escrito, algumas alterações. Aqui fala 7 pães e alguns peixinhos, né? A maioria das vezes que a gente escuta esse texto, quando lê a partir de Mateus, a gente fala 5 pães e 2 peixinhos, né? Mas enfim, não importa, importa é o seguinte: essa multiplicação aqui, esses pães e esses peixes multiplicados, devem ter sido os melhores pães e peixes que aquele pessoal comeu, imagina. Jesus deve ter feito ali um pão sem glúten. Tô brincando, claro que naquela época nem tinha essas coisas, mas se fosse nos dias de hoje, Jesus ia fazer um tipo de pão, o pão mais saudável possível. Pensa bem, o peixe mais saudável possível. Ele não ia dar uma alimentação que pudesse ser prejudicial à saúde de ninguém, né? Até porque, depois de uma certa idade, depois dos 30, a gente começa a ter uma certa... tem que ter uma dieta, né? A gente precisa tomar alguns cuidados com relação às coisas com as quais a gente se alimenta, porque o organismo não tem o mesmo processamento, né? A digestão já é diferente, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com gordura, com açúcar, com sal, né? Com farinha branca, uma série de coisas aí que a Letícia, por exemplo, que é nutricionista, poderia nos ajudar, nos dando essas informações aí bem melhor do que eu. Mas a gente percebe até mesmo no próprio desenvolvimento do nosso corpo, um pouco mais de cansaço, às vezes, dependendo do tipo de comida que você come, um estufamento que às vezes acontece por causa do tipo de comida que a gente come. Enfim, uma série de coisas mudam no nosso organismo depois dos 30 e a gente tem que tomar cuidado com algumas dietas e com algum tipo de coisa que a gente come, né? E também na vida espiritual é a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado com as coisas com as quais a gente se alimenta. Ao multiplicar os pães ali,
Jesus estava alimentando não só o corpo daquelas pessoas, mas também alimentando a fé daquelas pessoas. Ao verem os pães multiplicados, todas as mensagens que Jesus pregou, ele falou, tinha 3 dias que ele estava pregando para aquele povo. Tudo aquilo que Jesus falou ao longo daqueles 3 dias fez muito sentido quando eles perceberam que Jesus multiplicou pães. Então ele não só alimentou o corpo físico daquelas pessoas, mas também alimentou a fé daquelas pessoas, né? Porque toda movimentação de Deus a nosso favor, seja ela grande ou pequena, seja ela um milagre estrondoso, ou seja um milagre simples, como o nascer do dia, por exemplo, todo esse tipo de movimentação de Deus em nosso favor tem o potencial de alimentar a nossa fé. A nossa fé é alimentada com isso, né? E a fé bem alimentada nos dá um corpo espiritual com mais vigor para caminhar. Assim como o nosso corpo físico tem mais vigor para caminhar, dependendo do tipo de alimentação que a gente come, né? Que a gente ingere, né? De repente você gosta de uma costelinha, como eu gosto muito de costelinha, aí você enche a barriga de costelinha ou de carne de porco, a carne pesada, dá uma preguiça, você vai andar arrastando ao longo do dia. Uma sonolência, porque o seu organismo está fazendo uma força para digerir aquilo. Então, às vezes, a gente se entope de coisas pesadas e fica difícil a gente depois digerir isso, o organismo processar isso tudo, né? Também a nossa mente fica doente por causa de coisas que a gente se alimenta. Notícias ruins, pessoas tóxicas, né? Pensamentos ruins, pensamentos tóxicos, pecado. Tudo isso também inflama a nossa mente e a gente fica doente por causa dessas coisas. O apóstolo Davi, ele diz o seguinte: confessei os meus pecados e senti os meus ossos sendo curados. Estou parafraseando Davi, depois você procura isso lá. Os ossos dele, ele falou assim, parecia que eu estava com o corpo todo quebrado enquanto eu ocultava o meu pecado. Então, quando a gente alimenta coisa ruim na nossa mente, no nosso coração, na nossa mente, nosso corpo começa a sentir, é o psicossomatismo, né? Com o que você está se alimentando? De repente, apareceu umas espinhas no meu rosto, observe o que você está comendo. Apareceu umas espinhas na minha alma, observe com que você está se alimentando. Você é o tipo de pessoa que fica grudada em jornais assistindo notícia ruim? Porque o que vende jornal é notícia ruim. Notícia boa não vende jornal, não. Não dá like notícia boa. Por isso que você vê os famosos aí falando que separou, falando que foi traído, falando um montão de coisas. Eles fazem uma notícia ruim a seu respeito para continuar na mídia, para continuar recebendo like. Então, notícia ruim vende. E aí, se você é o tipo de pessoa que fica agarrado em notícias ruins, em jornais que saem sangue na tela da TV, você vai ficar com a mente doente. Isso faz a sua fé ficar raquítica. Você começa a não acreditar realmente que Deus é capaz de agir no seio da humanidade. Entende? Então, multiplicando o pão, Jesus multiplica também a fé dessas pessoas. Jesus também alimenta a fé dessas pessoas, né? O que Deus está fazendo na sua vida alimenta a sua fé, né? Todo mover de Deus tem o potencial de alimentar a nossa fé. Todo e qualquer movimento de Deus. Deus não faz milagre só por fazer. Jesus não parou a tempestade só por parar. Ele para a tempestade e fala, por que vocês tiveram tanta falta de fé? Por que vocês tiveram medo, homens de pequena fé? Foi isso que ele disse na verdade. Então, assim, é tudo para alimentar a fé. Tudo que Jesus faz, ele não faz de forma aleatória, né? E fé é dependência. E dependência fala sobre soberania. O que é soberania? Jesus podia não ter multiplicado pães. Ou você pensa que Jesus multiplicou pães todas as vezes? Aquela ali não foi a única multidão que andou atrás de Jesus. Jesus estava sempre cercado de multidões. Sempre. E às vezes multidões ficavam... Eles estavam 3 dias de jejum. Multidões ficavam 3 ou até mais. Naquele momento específico, Jesus precisava daquele sinal para embasar ou para fortalecer aquilo que ele tinha ensinado acerca do poder de Deus de alimentar o seu povo. Entende? Então, outras multidões andaram com Jesus e permaneceram com fome. Mas aquela multidão ali foi alimentada. Nem sempre Deus vai fazer aquilo que a gente está esperando que ele faça. Nem sempre Deus vai fazer aquilo que a gente quer que ele faça. E dependência, fé é dependência. E dependência é acreditar na soberania de Deus. É eu saber que mesmo que ele não faça aquilo que eu espero que ele faça, ele está fazendo aquilo que ele sabe que é o melhor para mim. Naquele momento ele sabia, o melhor para esse povo é multiplicar o pães. Mas para um outro povo ele falou, não vou multiplicar pães. O melhor para esse povo é não ter o pão multiplicado. É só você ler João capítulo 6. Aí a Bíblia diz que a multidão se dispersou. Deixou ele para lá. Não quis mais andar com ele, porque falou, seu discurso é ruim. Você fala, a gente está aqui com fome, você não multiplica o pães. Na semana passada você multiplicou o pão lá para a galera lá, ó. O Manaém falou comigo, ele estava lá, ele comeu o pão que você multiplicou. E hoje vai multiplicar não? Não, hoje não.
Hoje não tem pão para multiplicar. Ah, então vamos embora, gente. Aí todo mundo saiu, deixou Jesus sozinho. Ele olhou para os 12 e falou: vocês também querem ir? Porque não vai ser assim sempre, não. Tem coisa que Deus não vai fazer. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram numa fornalha e não foram queimados. Posteriormente, alguns irmãos foram jogados na fornalha no primeiro século e morreram todos queimados. Daniel foi jogado à cova dos leões, os leões não fizeram nada com ele. Posteriormente, no Coliseu, os irmãos eram espedaçados por leões, sendo aplaudidos como se fosse espetáculo. Então Deus tem forma diferente de agir, Deus tem forma diferente de glorificar o nome dele, né? Em alguns momentos multiplicando pães, em outros momentos não multiplicando pães, e está tudo bem, porque ele é Deus, ele é soberano, né? E essa palavra não é uma palavra dura, é uma palavra para fortalecimento da nossa fé, porque a fé também fala a respeito de resignação, em coisa que eu não tenho controle. O controle está totalmente na mão de Deus, né? A minha alimentação física e a minha alimentação mental, emocional, eu posso ter controle sobre ela, eu posso ter controle sobre as coisas que eu vejo, sobre as pessoas com as quais eu lido, sobre o tipo de comida que eu como, eu tenho controle sobre isso. Mas existem coisas que eu não tenho controle, e aí é no controle de Deus. E aí eu tenho que colocar na soberania dele, deixar que ele faça acontecer do jeito que ele quiser, entendeu? Então, a fé daquelas pessoas, a fome daquelas pessoas, na verdade, a fome daquelas pessoas naquele momento, 3 dias andando com Jesus, deu a Deus a chance de fazer um mover para alimentar a sua fé também. Talvez o que está acontecendo na minha vida, na sua vida, seja alguma coisa que está dando a Deus a oportunidade de uma manifestação. No capítulo 9 de João, Jesus fala isso. Um rapaz era cego de nascença. E aí os discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou o pai dele, para que nascesse cego? Jesus falou: não, essa enfermidade é para glorificar a Deus. E faz um lodo, põe no olho do rapaz e manda ele se lavar. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é para glorificar a Deus. A gente entende? Claro que não. Mas nem tudo a gente vai entender. Eu não entendo como é que meu corpo funciona. Você não entende? Eu não entendo como o meu cabelo... Aqui, ó, tá tudo branco. Eu não entendo como é que meu cabelo cresce. Aliás, eu tô cabeludo, tô igual o Jackson, cabeludão. Não entendo como é que meu cabelo cresce, como é que a minha unha cresce. Tá tudo no meu corpo, mas eu não entendo nada disso. Como é que eu vou entender outras coisas que são muito maiores do que eu posso imaginar? Então, vai ter esses dias mesmo que eu vou chorar, que eu vou lamentar, que eu vou querer multiplicar o pão, Senhor. E ele não vai multiplicar, de forma alguma, né? Todos os dias, nem todos os dias Jesus multiplicou pães, mas todos os dias tem uma ação de Deus em favor do seu povo. E você é povo de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude a nos alimentarmos com as coisas certas, coisas que realmente fortalecem a nossa fé e o nosso homem espiritual, a nossa natureza espiritual, seja alimentada por coisas que realmente glorificam o meu nome. Ficar alimentando-se de coisas do passado que eu não tenho o menor controle, me adoece. Tem coisa que eu cometi lá atrás que eu fico alimentando a minha mente até hoje e me adoece e não me deixam ir para frente. O apóstolo Paulo falou: eu deixo para trás as coisas que ficam e avanço para o alvo. Imagina bem se Paulo ficasse amargando tudo que ele tinha feito. Paulo era assassino de cristãos, né? Ele ordenava inclusive o assassinato de cristãos. Já pensou? Se Paulo agora se converteu, ele chegava na igreja e ficava chorando o tempo todo. Você está chorando, Paulo? Poxa vida, eu matei uns 3 cristãos umas 3 semanas atrás, agora eu estou aqui. Eu tô sempre... Ele chega a falar assim: quando apedrejaram Estevão até a morte... Ele fala isso, Paulo fala isso. Quando apedrejaram Estevão até a morte, eu estava lá, segurando a roupa daqueles que estavam apedrejando. Então o pessoal: ô Paulo, segura minha roupa aí que eu vou dar uma pedrada no Estevão aqui. Ele segurando a roupa de todo mundo e o pessoal matando Estevão e ele ali consentindo. Você imagina bem se esse Paulo mantivesse essas lembranças na sua mente, se alimentasse dessas lembranças. Ele não teria como ser o Paulo que foi. Deus não teria como usar o Paulo. Então, nova criatura, meu irmão. Olha para frente. Se alimente disso para que a sua fé seja robustecida a cada dia, porque é isso que vai te manter de pé, a sua fé. A fé incondicional. Não é a fé condicionada, não. Eu só creio em Deus se Ele fizer o que eu quero. Não. Fé incondicional. É isso que te mantém de pé. Deus abençoe Carla. Deus abençoe Flávia. Deus abençoe a todos vocês e sua família aí. Que a nossa semana seja guardada pela boa mão do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Lembra da tua serva, Deus, que precisa do agir do Senhor na vida dela. Coloca a tua mão para abençoar a tua serva poderosamente e seus entes queridos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.